E se eu te dissesse que estes próximos minutos podem explicar por que o seu coração tem se sentido tão pesado ultimamente? Talvez você nem saiba direito por que apertou o play. Pode ter sido curiosidade, um sentimento estranho, uma indicação, ou só aquele impulso de vou ouvir mais um vídeo e pronto. Mas por trás de tudo isso, existe alguém que conhece cada pensamento, cada medo e cada lágrima que você nunca contou para ninguém. Nada é por acaso quando Deus quer falar com alguém. Há um tempo, você vem sentindo coisas que não consegue explicar. Um cansaço que não é só físico, uma angústia que aparece do nada, uma sensação de peso no ambiente, pensamentos que parecem não combinar com quem você é. Em alguns momentos, até parece que algo está te observando, analisando seus pontos fracos, tentando te empurrar de volta para lugares dos quais você já tentou sair. E no fundo, uma dúvida insiste. Será que sou eu exagerando? Será que é só coisa da minha cabeça? O que Deus quer te dizer hoje é simples e profundo ao mesmo tempo. Não é só coisa da sua cabeça. Existe uma batalha espiritual real ao seu redor. E o fato de você ter chegado até esta mensagem é um sinal de que Deus não apenas está vendo tudo, como decidiu intervir de forma clara. Quando a pressão aumenta, não é porque Deus te abandonou, é porque algo que Ele colocou dentro de você começou a incomodar as trevas. Talvez você seja a pessoa sensível da família, a que sempre percebe o clima antes de todo mundo, a que sente o peso das conversas, a que carrega as dores dos outros, a que sempre foi chamada de intensa demais, dramática demais, pensativa demais. O que quase ninguém entende é que essa sensibilidade não é defeito, é marca de chamado. Deus te fez perceber o invisível não para te enlouquecer, mas para te proteger e te usar. O problema é que durante muito tempo, essa sensibilidade foi atacada, distorcida e transformada em medo, ansiedade, insegurança. O que você viveu não começou ontem. Palavras que te feriram, rejeições, abandonos, comparações, traumas silenciosos, tudo isso foi abrindo brechas no coração. Em muitos momentos, você tentou resolver tudo sozinho, empurrando o que sentia para um canto, fingindo que estava bem. Só que o espiritual não se resolve só com força humana. Por isso, Deus está te chamando agora, para fechar brechas, curar feridas e lembrar que a sua vida nunca foi invisível para Ele. Ao longo desta mensagem, você vai entender 3 coisas importantes. Primeiro, por que esse peso espiritual se intensificou justamente agora, quando você começou a desejar mudança de verdade? Segundo, o que essa guerra revela sobre quem você é no mundo espiritual, sobre o chamado que carrega e sobre o ciclo que Deus quer encerrar na sua história e na sua linhagem. Terceiro, como Deus está entrando nessas áreas que sempre te machucaram para restaurar o que o medo tentou destruir. Poucas pessoas ficam até o final de uma palavra assim. A maioria sai no meio, muda de assunto, foge, porque é mais fácil distrair a mente do que encarar o que aperta a alma. Mas quem permanece até o fim, geralmente, é exatamente quem Deus está separando para algo maior. Se você puder, faz um esforço para ouvir tudo com calma, sem pular, sem correr. Às vezes, uma única frase que o Espírito Santo destaca é suficiente para virar uma chave por dentro. Enquanto você escuta, Deus vai começar a te lembrar de momentos da sua vida em que você sentiu coisas que não conseguia explicar. Situações da infância, fases de medo sem motivo, sensações de peso sem causa aparente, sonhos repetidos, dias em que parecia que algo estava te puxando para baixo. Mas junto disso, Ele também vai te lembrar de quantas vezes você sentiu proteção sem saber de onde vinha. Quantas vezes parecia que não ia aguentar e, de repente, uma força diferente apareceu. Quantas vezes algo dentro de você insistiu em continuar, mesmo quando tudo dizia para desistir. Isso não é sorte, não é acaso,
é cuidado, é o próprio Deus te segurando em momentos que ninguém viu. E agora Ele está te chamando para deixar de ser alguém que apenas sobrevive a ataques espirituais, para se tornar alguém que se posiciona, que entende quem é, que decide caminhar lado a lado com a presença dEle, com consciência do que está acontecendo. Você não é apenas alvo, você é peça importante. É justamente por isso que os ataques foram tão insistentes. Hoje, Deus está te chamando pelo nome. Não para te envergonhar, nem para te colocar medo, mas para te mostrar que tudo o que te rondou durante anos não é maior do que aquilo que Ele colocou dentro de você. A luz que Ele derramou na sua vida é mais forte do que qualquer sombra que tentou te paralisar. O que vem a partir de agora não é um roteiro de terror, é um caminho de revelação e libertação. Antes de continuar, eu quero te pedir duas coisas muito simples, mas importantes. A primeira, se esta mensagem já começou a fazer sentido para você, decide ficar até o final. Não porque o vídeo é longo ou curto, mas porque talvez Deus queira usar justamente estes minutos para alinhar algo que estava torto dentro de você há muito tempo. A segunda, se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo neste canal e já deixe o seu like. Isso não é só sobre número, é sobre alcançar mais pessoas que estão vivendo o mesmo peso espiritual que você conhece tão bem e precisam ouvir que Deus não desistiu delas. O que vem a seguir é Deus te explicando com calma por que você tem sido tão atacado por dentro, o que isso revela sobre o seu chamado e como ele está entrando nessa história para encerrar um ciclo de opressão e iniciar um tempo novo na sua vida. Se isso faz sentido, respira fundo e segue comigo, porque estes próximos momentos podem realmente mudar a forma como você enxerga tudo o que já viveu até aqui. Quando alguém começa a sentir esse tipo de peso por dentro, a primeira ideia que vem é: eu devo estar piorando, alguma coisa em mim está dando errado. Mas, espiritualmente, muitas vezes, o que parece piora é, na verdade, reação. Reação do inferno a um coração que começou a despertar. Percebeu que, de um tempo para cá, você começou a cansar de viver do mesmo jeito, de aceitar qualquer coisa, de engolir tudo sozinho? Quando dentro de uma pessoa nasce esse desejo de mudança, de buscar mais a Deus, de ter paz de verdade, o mundo espiritual inteiro se movimenta. Existem fases em que a vida é tão corrida que você quase não pensa em nada profundo, só vive no automático. Mas chega um momento em que o vazio começa a incomodar. A rotina não preenche mais, as distrações já não distraem tanto, as respostas rápidas já não servem. Em silêncio, você começa a dizer: eu não quero continuar assim. Pode ter sido uma oração simples, uma conversa sincera com Deus, ou até um pensamento no meio de um dia difícil. Mas Deus ouviu. E a partir dali, Ele começou a mexer em coisas que estavam escondidas há muito tempo. É por isso que quando você decide se aproximar mais de Deus, algumas coisas começam a estranhar dentro de você. Pessoas que antes faziam sentido passam a te cansar. Ambientes que antes eram normais começam a te incomodar. Hábitos que você carregava há anos, de repente começam a gerar desconforto. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo acendendo luz onde estava tudo no escuro. E quando a luz acende, o que estava escondido aparece. Ao mesmo tempo, é justamente aí que o peso espiritual costuma aumentar. Não porque Deus quer te assustar, mas porque aquilo que te pressionava em silêncio começa a perder espaço, e aquilo que perde espaço reage. Feridas antigas tentam falar mais alto. Memórias dolorosas reaparecem, pensamentos de desistência se intensificam. A sensação é de que quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais coisas saem do lugar. Mas olha como isso aparece em histórias da Bíblia. Antes de viver o que Deus tinha preparado, muita gente passou por momentos de aperto interno. Pensa, por exemplo, em Elias, depois de grandes vitórias espirituais.
Ele viveu algo poderoso, mas logo depois foi tomado por medo, cansaço, vontade de fugir de tudo. Não era só uma crise emocional, era uma guerra espiritual, tentando paralisar alguém que tinha acabado de ser usado por Deus. Ou lembra de Pedro, que achava que estava firme, mas foi fortemente provado no momento em que sua fé seria mais necessária. Em cada caso, havia uma luta por dentro, mas também havia um propósito maior que Deus já tinha visto. Com você, não é diferente. O peso que você sente carrega a história. Não é só de hoje, vem de longe. Foi alimentado por palavras duras que ouviu, por comparações, por rejeições, por coisas que passaram e você nunca teve espaço seguro para tratar. Cada vez que engolia o choro, uma parte do coração ia ficando mais apertada. Cada vez que fingia que estava bem para não preocupar ninguém, essas dores iam se acomodando em um canto, como se virassem parte de quem você é. Mas não são. Deus nunca enxergou você como o resultado das feridas que sofreu. Muita coisa que você sente hoje nasceu em ambientes onde você não teve escolha. Situações da família, conflitos, instabilidades, medos que não foram seus, mas que você absorveu. Em toda linhagem, existem histórias não resolvidas, dores que ninguém tratou, padrões que se repetem, gente que sofre do mesmo jeito em gerações diferentes. E muitas vezes, quem tem mais sensibilidade espiritual é quem mais sente o peso desses ciclos. Você acabou carregando fardos que não são só seus. É por isso que o ataque não foi leve, porque, espiritualmente, a sua vida representa uma linha de corte. Quando Deus encontra alguém disposto a lidar com o que vinha sendo empurrado por anos, essa pessoa se torna ponto de virada. A partir dela, ciclos podem ser interrompidos. E é exatamente isso que o inimigo tenta impedir. Quanto mais perto você chega de compreender que não é só vítima dessa história, mas parte da resposta de Deus para ela, mais os ataques se intensificam. Mas presta atenção em algo importante. Se fosse só fraqueza, você não teria chegado até aqui. Se fosse só descontrole emocional, você não estaria buscando uma palavra de Deus. Pessoas que estão totalmente perdidas nem procuram esse tipo de conteúdo. O fato de você estar ouvindo, tentando entender, querendo clareza, já mostra que existe algo vivo dentro de você, mesmo machucado. Existe uma chama que não se apagou. Deus não está surpreso com as suas crises. Ele não se espanta com seus pensamentos. Não se assusta com as vezes em que você quis desistir. Não se afasta quando percebe suas dúvidas ou confusões. Pelo contrário, ele se aproxima justamente nesses lugares. O que você chama de bagunça interna, muitas vezes é a área onde ele vai agir com mais força. Porque ali é onde você já sabe que não dá para continuar do mesmo jeito. Por trás desse peso existe uma mensagem. Você não foi feito para viver o resto da vida tentando sobreviver espiritualmente. Deus não te criou para ser alguém que passa a vida inteira se sentindo oprimido por coisas que não entende. Há um chamado sobre você para romper com aquilo que te prendeu por tantos anos. E essa consciência é o que mais incomoda as trevas. Elas não querem que você descubra quem é em Deus, nem que entenda que não está sozinho nessa caminhada. A partir de agora, o que Deus quer é te levar de alvo constante a pessoa posicionada. Ainda vai haver luta? Sim. Mas a diferença é que quando você entende a origem do peso, quando enxerga o movimento espiritual por trás das coisas, quando começa a entregar áreas específicas a Deus, você deixa de ser apenas empurrado pelos acontecimentos e passa a caminhar com propósito. Você aprende a discernir o que vem de Deus e o que vem para te derrubar. E é por isso que é tão importante você não guardar essa luta só para você. Muita gente ao seu redor passa pelas mesmas sensações, mas acha que está enlouquecendo, acha que é a única pessoa do mundo que sente assim. Quando você compartilha o que viveu e como Deus tem falado com você,
outros começam a despertar também. Se em algum momento deste vídeo você já pensou, isso parece que está falando diretamente da minha vida, eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Nos comentários, conta com suas palavras de forma simples, se você tem se identificado com esse peso espiritual, com essas sensações que não consegue explicar. O seu relato pode ser a confirmação que outra pessoa estava pedindo em silêncio. Às vezes, o testemunho de uma vida é exatamente o empurrão que outra precisa para entender que Deus também está falando com ela. Em muitos momentos, você pode ter pensado que sente coisas demais, que leva tudo a sério, que se machuca com o que ninguém parece notar, que percebe mudanças no ambiente que os outros ignoram. Talvez tenha escutado frases como: "Você é muito sensível. Você complica tudo. É só impressão." Com o tempo, isso vai criando a sensação de que existe algo errado em você. Mas o que Deus quer te mostrar hoje é o contrário. Essa sensibilidade não é defeito, é ferramenta espiritual. Existem pessoas que atravessam situações pesadas e quase não percebem o que está acontecendo na atmosfera ao redor. Outras, como você, captam o clima no primeiro olhar. Sentem quando o ambiente pesa, quando a conversa muda, quando um sorriso não é sincero, quando uma presença não é boa. Sentem o coração apertar sem motivo aparente. Sentem a mente ficar carregada depois de alguns encontros. Sentem a alma cansar só de estar em certos lugares. Isso não é exagero, é percepção. Ao longo da Bíblia, Deus sempre contou com pessoas sensíveis. Gente que percebia um suspiro, uma mudança leve, um sinal discreto. Pessoas que, antes de qualquer manifestação visível, já sentiam que algo estava em movimento. Essa percepção não vem para alimentar medo, mas para proteger. É como um alerta interno que Deus construiu dentro de quem Ele quer usar de forma mais profunda. O problema é que, quando essa sensibilidade cresce sem orientação espiritual, ela pode se transformar em ansiedade, em angústia constante, em sensação de peso sem explicação. Talvez, olhando para trás, você consiga lembrar de fases em que tudo parecia normal por fora, mas por dentro, algo gritava que havia algo errado. Ninguém percebia, mas você sentia. Em algumas situações, você se afastou de pessoas sem saber explicar o motivo, e só depois veio à tona algo que te deu razão. Em outras, insistiu em ignorar a intuição interior e depois se machucou. Cada uma dessas experiências foi mostrando que existe algo em você que enxerga além do visível. É exatamente esse algo que as trevas tentam confundir. Porque se você entende que essa sensibilidade foi colocada por Deus, ela se torna instrumento de discernimento. Você passa a perguntar: Senhor, por que estou sentindo isso? O que quer me mostrar? Mas, se essa sensibilidade for distorcida, vira tormento. Em vez de perceber para orar, você sente para sofrer. Em vez de discernir, você absorve tudo. Em vez de se posicionar, você se culpa por sentir demais. Muita coisa que você chama de peso emocional tem raiz espiritual. Não significa que tudo seja espiritual, mas significa que você não pode ignorar esse lado. Há ataques que vêm pela mente, sim, mas também há alertas de Deus que chegam pela mesma porta. O que muda é a origem e o efeito. O que vem do inimigo te paralisa, te acusa, te faz sentir menos. O que vem de Deus pode até te confrontar, mas te chama para perto, te faz voltar a respirar, te lembra que existe um caminho. Talvez você tenha passado por períodos em que, ao tentar descansar, a mente acelerava. Pensamentos surgiam como se alguém tivesse mexido em lembranças antigas ou em medos profundos. Em certos momentos, a sensação de opressão era tão forte que parecia não caber dentro de você. E ainda assim, você continuou.
Continuou trabalhando, estudando, ajudando os outros, tentando manter a vida funcionando enquanto por dentro segurava um mundo caindo. Deus viu cada vez que você deitou com o coração pesado e levantou pronto para mais um dia, como se nada estivesse acontecendo. O que muitos não sabem é que, frequentemente, quem parece forte o tempo inteiro é quem mais luta em silêncio. Quem aguenta o dia, engole o choro e cuida de todo mundo, costuma ser justamente quem mais é atacado por pensamentos de abandono, de inutilidade, de cansaço extremo. Isso não é fraqueza. É sinal de que existe uma guerra por trás daquilo que você carrega. Se você não tivesse importância no mundo espiritual, não teria sido tão pressionado por dentro. Mas aqui está um ponto essencial. Deus não te deu sensibilidade para você viver esmagado por ela. Ele te deu sensibilidade para você aprender a andar em parceria com Ele. Quando você começa a levar para Deus aquilo que sente, em vez de apenas tentar suportar, as coisas mudam. Aquele peso que antes parecia te sufocar se torna um sinal de que é hora de orar, de se afastar de certos ambientes, de encerrar conversas que te drenam, de colocar limites em relações que sempre te sugam. Você não precisa aceitar tudo o que sente como se fosse a sua identidade. Sentir medo não significa ser dominado pelo medo. Sentir tristeza não significa ser prisioneiro dela. Sentir opressão não significa que você pertence à opressão. Essas sensações indicam que há algo acontecendo ao seu redor ou dentro de você, mas não definem quem você é. Quem define a sua identidade é Deus, e hoje Ele está te lembrando. Você foi criado para carregar luz, mesmo em lugares que sempre foram escuros. Quando você começa a entender isso, a postura muda. Em vez de pensar, de novo isso, não aguento mais, você começa a dizer: Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O que preciso entregar? O que preciso romper? E aos poucos, a percepção que antes só trazia angústia passa a te guiar em decisões mais maduras, em amizades mais saudáveis, em ambientes mais alinhados com o que Deus tem para você. A mesma sensibilidade que te fez sentir tanta dor pode se tornar a mesma sensibilidade que vai te fazer perceber a presença de Deus com uma clareza que muitos nunca experimentaram. Esse é um dos motivos pelos quais você foi tão atacado. Porque alguém que aprende a usar a própria sensibilidade nas mãos de Deus se torna instrumento de cura. Passa a ouvir com atenção o que os outros não conseguem expressar, passa a enxergar o cansaço por trás de um sorriso, passa a perceber quando um familiar está mal, mesmo sem dizer nada, passa a ser canal de consolo, oração e palavra certa na hora certa. E isso, espiritualmente, tem um peso enorme. O que Deus está te dizendo hoje é que você não foi deixado à própria sorte dentro dessa sensibilidade toda. Ele quer te ensinar a filtrar o que sente, a discernir o que vem dele e o que não vem. Quer te mostrar que muita coisa que você carregou sozinho pode, a partir de agora, ser colocada nas mãos dele. O que parecia apenas tormento pode ser transformado em ferramenta. E isso muda tudo, porque transforma a forma como você lê a própria história. Nos próximos momentos, você vai entender com mais clareza como Deus entra nessa guerra, como Ele fecha brechas que foram abertas ao longo da vida e como começa, a partir de uma decisão sincera, um processo de libertação que alcança não só o seu coração, mas também as próximas pessoas à sua volta. Em algum momento da vida, você pode ter acreditado que tudo o que sentia era só resultado das circunstâncias. Situações difíceis, palavras que marcaram, momentos em que se sentiu deixado de lado, injustiças que engoliu para não causar mais problema. Tudo isso conta, é claro, mas hoje Deus quer te mostrar que por trás dessas experiências existe também um cenário espiritual que precisa ser tratado. Não para você viver preso ao passado, mas para finalmente entender por que o coração carrega tanta coisa ao mesmo tempo.
Cada ferida não tratada abre espaço para um pensamento distorcido. Uma rejeição pode virar a crença de que você é sempre menos que os outros. Uma comparação injusta pode criar a sensação de que nunca é suficiente. Um abandono pode gerar a ideia de que ninguém fica, de que tudo o que é bom, uma hora, acaba. Com o tempo, essas ideias vão se tornando verdades internas, que parecem óbvias, mas não vieram de Deus. E é justamente nelas que a opressão espiritual se apoia. Não porque você merece sofrer, mas porque, se esses pensamentos não forem confrontados, eles continuam alimentando esse peso silencioso. O primeiro movimento de Deus na vida de alguém não é apontar o dedo, é trazer clareza. Quando Jesus se encontrava com pessoas quebradas, ele via a dor antes de ver o erro. Em vez de começar com acusação, começava com restauração. Mostrava que aquela história não terminaria na culpa, mas em um recomeço. É assim que ele ainda age. Em vez de olhar para você como uma coleção de falhas, ele enxerga alguém que foi ferido, pressionado, confundido e mesmo assim continua buscando uma resposta. É importante entender isso porque, se você acredita que Deus só está te observando para te condenar, você sempre vai tentar resolver tudo sozinho, com vergonha de levar para Ele aquilo que realmente sente. Mas, quando você percebe que Ele te chama justamente no estado em que está, algo muda. Você para de tentar apresentar uma versão perfeita de si mesmo e começa a apresentar a verdadeira, com medo, com cansaço, com dúvidas, com fragilidade. E é essa versão sincera que Deus quer encontrar. Deus não fecha brechas com frases bonitas. Ele fecha brechas quando alguém decide entregar, de maneira honesta, aquilo que sempre tentou esconder. Quando você diz, por exemplo, Deus, eu carrego essa culpa há anos e já não sei como deixar isso para trás. Ou, eu não entendo porque sinto tanto medo, mas não quero mais viver assim. Ou ainda, essa sensação de opressão está me sufocando. Eu preciso que o Senhor entre nisso comigo. É nesse tipo de conversa, simples e profunda ao mesmo tempo, que algo começa a ser quebrado por dentro. Muitas vezes, você pode ter achado que não sabia orar direito. Comparou a sua forma de falar com Deus com a de outras pessoas e concluiu que o seu jeito é fraco ou insuficiente. Mas Deus não está procurando palavras difíceis, Ele está procurando verdade. Uma frase verdadeira, dita com o coração aberto, tem mais impacto no mundo espiritual do que longos discursos vazios. Quando você fala com Deus exatamente como está, sem máscara, algo no reino espiritual se alinha, porque não há mais acordo com a mentira que dizia que você precisava fingir que estava bem. É assim que brechas começam a ser fechadas. Quando você para de concordar com os pensamentos que te diminuem e começa a concordar com aquilo que Deus diz sobre você. Quando, em vez de se ver como alguém fracassado, você começa a dizer, eu estou machucado, mas não sou descartado. Estou cansado, mas não estou esquecido. Fui muito atacado, mas não sou propriedade do ataque. Minha vida está nas mãos de Deus e Ele ainda tem planos para mim. Essas declarações podem parecer pequenas, mas, quando nascem de uma decisão sincera, têm um poder enorme. Também é importante entender que Deus não age de forma mágica e instantânea em tudo. Há coisas que Ele resolve na hora, quebrando pesos que você carrega há anos. Há outras que Ele cura em processo, acompanhando cada passo, te fortalecendo aos poucos, te ensinando a dizer não para aquilo que sempre te derrubou. Em algumas áreas, Ele te tira da situação. Em outras, te fortalece no meio dela. De qualquer forma, o objetivo é o mesmo, que você aprenda a caminhar sem ser dominado pelo medo, pela culpa ou pela opressão. Quando Deus entra em uma história de opressão, Ele não muda só a sensação, Ele muda a estrutura.
Começa a te mostrar quais relacionamentos te sobrecarregam, quais hábitos alimentam o peso, quais pensamentos você precisa rejeitar, quais memórias precisam ser revisitadas com ele e não sozinho. Aos poucos, você começa a perceber que não precisa mais aceitar tudo que chega à sua mente. Pode escolher o que vai ficar, pode decidir o que vai alimentar. Pode aprender a dizer: esse pensamento não vem de Deus e não combina com quem eu sou nele. E à medida que isso acontece, algo muito importante se torna claro. Essa guerra nunca foi apenas sobre te derrubar. Era sobre impedir que você descobrisse a força espiritual que carrega. Quanto mais você entende quem é em Deus, menos espaço o medo encontra. Quanto mais você permite que Deus trate seus pontos frágeis, menos acesso à opressão tem. E sem perceber, você passa de alguém que se via como alvo constante a alguém que começa a afetar o ambiente onde está, trazendo paz, clareza e presença de Deus. Talvez você se olhe e ache difícil acreditar nisso. Pode dizer: logo eu, que não consigo nem organizar meus próprios pensamentos direito? Mas Deus tem o hábito de surpreender. Ele escolhe justamente quem o mundo chamaria de improvável para mostrar que a obra é dele, não do desempenho humano. Não é a sua perfeição que te torna instrumento. É a sua disposição em dizer: Deus, eu não consigo sozinho, mas eu quero caminhar contigo. É isso que começa a romper ciclos. Quando alguém da linhagem decide parar de apenas suportar e passar a tratar com Deus aquilo que sempre foi empurrado para debaixo do tapete, algo muda para quem vem depois também. O perdão que você libera, a cura que você busca, a presença de Deus que você escolhe priorizar, tudo isso abre caminho para outros. O que antes era só peso, vira testemunho. Aquilo que te esmagava passa a ser parte da história que você conta para mostrar como Deus entra em lugares que ninguém mais sabia alcançar. Se enquanto escuta tudo isso, você sente que, de alguma forma, esse quadro descreve a sua vida, o peso que ninguém vê, a sensibilidade que sempre foi tratada como exagero, a luta interna que parece não acabar, eu quero te convidar a fazer algo. Quando terminar este vídeo, ou até agora mesmo, se quiser, compartilhe nos comentários com suas próprias palavras se essa mensagem tem falado da sua realidade. O seu relato não é só desabafo, pode ser instrumento de cura. Alguém que está passando pela mesma guerra silenciosa pode ler o que você escreveu e perceber que Deus também está alcançando essa pessoa por meio da sua experiência. Chega um momento em que Deus deixa de apenas te mostrar o que está te ferindo e começa a te revelar quem você é nele. Até aqui, talvez você tenha se enxergado só como alguém cansado, pressionado, lutando para não desmoronar. Mas aos olhos de Deus, você é mais do que alguém que suporta ataques espirituais. Você é alguém que carrega uma marca que as trevas nunca conseguiram ignorar. E é por isso que, mesmo machucado, você continua sendo chamado. Percebe como, mesmo depois de tantas lutas, ainda existe em você um desejo de buscar Deus? Mesmo com o coração cansado, algo insiste em voltar, em ouvir, em tentar de novo, em acreditar de novo. Isso não nasce do nada. É sinal de que o Espírito Santo sempre guardou um lugar dentro da sua vida que nenhuma dor conseguiu ocupar por completo. Foi esse lugar, lá no fundo, que te trouxe até aqui. Deus viu quando a sua mente parecia um campo de batalha. Viu as vezes em que você deitava com a cabeça cheia, tentando ser forte para todo mundo, mas por dentro se sentia à beira de um rompimento. Viu quando você colocou um sorriso no rosto para não preocupar ninguém, enquanto carregava um peso que ninguém imaginava. Viu quando pensou em desistir em silêncio, não porque não amasse a vida, mas porque estava cansado demais de lutar sozinho. Mesmo nesses momentos, a mão dele não se afastou. Se o plano das trevas tivesse dado certo, você não estaria aqui agora.
não teria parado para ouvir uma mensagem tão direta, nem teria forças para permanecer até este ponto. Você estaria preso em pensamentos que te empurrariam cada vez mais para longe de Deus, convencido de que não tem valor, de que não tem saída, de que não tem mais jeito. Mas isso não aconteceu. Você pode até ter se sentido por baixo em muitos momentos, mas não foi destruído. E isso mostra que houve proteção sobre a sua vida, mesmo quando você achava que ninguém via a sua dor. Deus não olha para você como alguém fraco demais. Ele vê alguém que foi muito ferido, mas que, mesmo ferido, ainda escuta quando Ele chama. E é aí que tudo começa a mudar. Porque as trevas chamam para paralisar, mas Deus chama para levantar. Enquanto o inimigo aponta suas quedas para te envergonhar, Deus as vê como pontos onde a graça pode alcançar mais fundo. Ele não está contando quantas vezes você caiu, está olhando para o fato de que, apesar de tudo, você ainda está aqui, respirando e ouvindo. A partir daqui, Deus não quer apenas te defender dos ataques, Ele quer te ensinar a se posicionar espiritualmente. Quando você entende que a sua sensibilidade não é um erro, mas um dom, começa a ver a própria história com outros olhos. Aquilo que um dia foi motivo de angústia pode se tornar parte do seu chamado. Quem sente demais quando é curado, passa a perceber dores que os outros não veem, a acolher de um jeito que poucos sabem fazer, a discernir ambientes e situações com mais profundidade. Isso não é defeito, é ferramenta. É claro que o inimigo tentou usar tudo isso contra você. Onde Deus colocou sensibilidade, as trevas tentaram colocar medo. Onde Deus colocou empatia, as trevas tentaram colocar culpa. Onde Deus colocou profundidade, as trevas tentaram colocar confusão. A estratégia sempre foi essa: distorcer aquilo que Deus plantou, para que você acreditasse que era apenas problema e não chamado. Mas, quando a luz chega, a distorção começa a perder força. Deus está te convidando a uma decisão diferente. Não é fingir que não dói. Não é dizer que está tudo bem quando não está. É justamente fazer o contrário. Levar até Ele, com sinceridade, tudo o que pesa. Dizer: Deus, eu não entendo tudo o que estou vivendo, mas eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu preciso que o Senhor entre na minha história de verdade. Esse tipo de oração não é bonita aos olhos humanos, mas é preciosa para Deus, porque nasce da verdade. Quando você começa a falar com Deus desse jeito, sem máscara, o ambiente espiritual ao seu redor começa a mudar. O que antes era só opressão sem explicação passa a ser enfrentado com consciência. Você deixa de aceitar todo pensamento que aparece como se fosse seu e passa a discernir o que vem de Deus e o que não vem. Aprende a dizer não por dentro, não para as pessoas, mas para aquilo que tenta roubar sua paz. E aos poucos, a mesma sensibilidade que antes só te fazia sofrer passa a te proteger. Deus não está apenas te tirando de uma situação difícil. Ele está te preparando para ser resposta dentro dela. Isso não quer dizer que você tenha que resolver a vida dos outros ou carregar o mundo nas costas. Significa que à medida que Ele cura e fortalece você, sua presença passa a fazer diferença onde chega. Você passa a ser alguém que leva paz, clareza e consolo. Não por ser perfeito, mas por carregar a presença daquele que te resgatou tantas vezes. Talvez, ao ouvir isso, você pense: mas eu ainda me sinto fraco, desorganizado, cheio de falhas. Como Deus poderia me usar assim? A verdade é que Ele nunca esperou perfeição para começar. Em toda a Bíblia, Ele escolheu gente marcada por medos, limitações e histórias complicadas. O que fez diferença não foi a força delas, foi a disposição de dizer sim. E esse sim é algo que você pode dar hoje, mesmo com tudo que ainda precisa ser tratado. O que Deus está fazendo agora é te lembrando de que a sua história não termina no ataque. A opressão não é o último capítulo. A guerra espiritual que se levantou contra você revela o valor do que você carrega.
Onde o inferno vê apenas uma vida para derrubar, Deus vê alguém que, restaurado, vai alcançar outros que estão vivendo exatamente o que você viveu. É por isso que este aviso chegou até você. Para que você pare de se ver apenas como alvo e comece a se enxergar como parte da resposta que Deus quer liberar. Guarda isso dentro de você. Nada do que você passou será desperdiçado quando colocado nas mãos de Deus. Cada lágrima, cada noite difícil, cada luta em silêncio pode se tornar testemunho vivo de como Ele entra em histórias que pareciam sem saída. E é justamente por você ter permanecido até aqui, ouvindo tudo com atenção, que o que vem a seguir será ainda mais profundo. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre quem você é. Nem todo mundo permanece até o fim de uma mensagem que confronta, expõe feridas e, ao mesmo tempo, chama para um recomeço. Quem desliga rápido costuma fugir daquilo que toca fundo demais. Mas você continuou. Isso mostra que, por trás de todo o cansaço, ainda existe um coração sensível, disposto a ouvir Deus, disposto a ser tratado, disposto a ser curado. Aos olhos de Deus, isso não é detalhe, é sinal de chamado. Você pode até não se enxergar como alguém especial, pode se ver como mais um no meio de tanta gente, mas para Deus, você sempre foi visto de forma individual. Ele conhece a sua história em detalhes, sabe quando a luta começou, sabe o que você nunca teve coragem de contar para ninguém, sabe das noites em que o corpo estava deitado, mas a mente estava acordada, em silêncio, lutando. E mesmo assim, hoje você está aqui ouvindo, recebendo, permitindo que a luz entre em áreas que há muito tempo estavam escondidas. Isso é coragem espiritual. Tudo o que foi falado até agora não teve o objetivo de te assustar, mas de te acordar. Deus te mostrou que existe uma guerra envolvendo a sua vida, uma guerra que não começou agora, mas que atravessa anos, talvez gerações. Ele expôs o peso invisível, revelou que muitas sensações que você carregava não eram apenas coisas da sua cabeça, mas reflexos de uma realidade espiritual. Ao mesmo tempo, ele deixou claro que em todos esses momentos, você nunca esteve sem proteção. A prova é que você está aqui, vivo, ouvindo, com o coração ainda sensível à voz dele. Agora, Deus não quer apenas que você saiba o que está acontecendo. Ele quer te posicionar. Chega um ponto em que o conhecimento precisa se transformar em decisão. Não basta só entender que existe opressão. É preciso escolher com quem você vai caminhar a partir de hoje. E Deus te chama para uma escolha simples e profunda ao mesmo tempo. Parar de tentar enfrentar tudo sozinho e começar a caminhar com Ele de forma consciente. Não é sobre virar uma pessoa perfeita da noite para o dia. É sobre abrir espaço para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Talvez você tenha acumulado muitas tentativas frustradas. Já prometeu para si mesmo que mudaria, que não sentiria mais tanto medo, que não carregaria mais tanta culpa, que não deixaria mais o passado te prender, mas a força acabava no meio do caminho e isso te fazia se sentir fracassado. Deus sabe disso. É justamente por isso que Ele está te dizendo que o próximo passo não depende só de esforço humano, depende de rendição. Rendimento não é desistência, é reconhecer que sozinho não dá mais e que você precisa de direção que venha de cima. A partir de hoje, Deus quer que você entenda que não é apenas um alvo atacado. Você é parte da resposta de Deus para a sua própria história e, mais adiante, para a história de outras pessoas. Aquilo que te feriu será um dia o campo onde você vai testemunhar restauração. As áreas em que você mais sofreu podem se tornar os lugares onde Deus vai te usar com mais autoridade. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque sabe o que é depender da graça para continuar de pé. Talvez você se pergunte, por onde eu começo?
Começa sendo sincero com Deus. Quando este vídeo terminar, tire um momento, mesmo breve, para falar com Ele como quem conversa com alguém que conhece toda a verdade. Conte o que sente, o que teme, o que te aperta, o que parece pesado demais. Não precisa usar palavras difíceis. Algo como: Deus, eu recebo este aviso, eu não quero mais viver preso a esses pesos, eu preciso da tua ajuda de verdade. Esse tipo de entrega simples abre portas no mundo espiritual que nenhuma técnica é capaz de abrir. Lembre-se também de que essa caminhada não precisa ser vivida em segredo absoluto. Deus pode te conduzir a pessoas sérias, maduras na fé, que vão te apoiar em oração, te ouvir sem julgamentos, caminhar ao seu lado. O inimigo trabalha na sombra, no isolamento, na ideia de que ninguém pode entender o que você sente. Deus, ao contrário, traz luz, comunhão, cuidado, direção. Muitas vezes, Ele usa outras vidas para confirmar o que já está falando com você em secreto. Se essa mensagem encontrou você em um momento de limite, em que você estava quase desistindo de tentar entender o que se passa por dentro, veja isso como um sinal de amor. Alguém em outro lugar, em outro tempo, preparou cada palavra sem saber quem ouviria, mas Deus sabia. Ele sabia que em algum momento você daria play. Sabia que seu coração iria reagir. Sabia que, mesmo cansado, você ficaria até o fim. E é por isso que Ele está marcando este momento como um divisor de águas na sua história. Agora, eu quero te convidar a dar um passo claro, simples e, ao mesmo tempo, profundo. Se, em algum momento deste vídeo, você sentiu que Deus estava falando diretamente com você, escreva nos comentários: eu recebo este aviso de Deus. Essa frase não é um ritual, é uma resposta. É como se você estivesse dizendo, em voz alta diante do céu e de você mesmo: eu ouvi, eu entendi, eu não quero continuar como antes. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para perceber que não é a única em meio a essa guerra silenciosa. Também te peço que não deixe essa mensagem parar em você. Se Deus te alcançou hoje, permita que Ele alcance mais pessoas através de você. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão passando por lutas internas, crises emocionais, opressão espiritual ou simplesmente um cansaço que ninguém entende. Você pode ser o instrumento que Deus usa para colocar luz onde só existe confusão. Uma simples atitude sua pode mudar o caminho de alguém que estava à beira de desistir. E se ainda não fez isso, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir que não estão sozinhas. Aqui, cada conteúdo é preparado para lembrar que Deus ainda fala, ainda cuida e ainda resgata pessoas de batalhas que ninguém vê. Sua inscrição, seu comentário e seu compartilhamento fazem parte desse mover. Que a partir de hoje você carregue dentro de si a certeza de que não foi esquecido, não é pequeno diante de Deus e não é definido pelos ataques que sofreu. Você é visto, marcado e chamado. Que o Espírito Santo traga descanso para a sua mente, cura para as suas emoções e coragem para os próximos passos. Que este aviso não seja apenas mais um vídeo, mas o início de uma nova fase na sua caminhada espiritual. Fique em paz e até o próximo vídeo.